Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TOT Drops. Eu sou o Bruno, você já me conhece, eu sou um dos hosts desse programa. E eu estou muito contente porque, apesar de ser a segunda temporada e provavelmente o quarto episódio, se eu não estiver errado, nós estamos em cenário novo. Espero que você goste e a ideia é que a gente continue evoluindo, né? Que foi o que a gente prometeu lá no início da primeira temporada, que era de fato trazer o máximo de informação possível, com o máximo de pessoas interessantes possíveis. E falando em coisa interessante, hoje nós vamos falar sobre comercial, marketing, vendas e tracionamento. E eu sou o Felipe, que junto com o Bruno a gente vem gravando os TOT Drops. E hoje a gente está com um time de dentro de casa para falar sobre o assunto comercial, treinamento do seu time de vendas. Uma das pessoas convidadas é a Fabiola, que há mais de 15 anos atua na área comercial. E hoje ela é especialista em educação corporativa e está à frente do nosso time comercial na TOT. Obrigada, Bruno, Felipe, pelo convite. A gente está nesse estúdio maravilhoso aqui, com um cenário novo. Você viu Vamos que aí chique? trocar muito chique. Vamos trocar muita informação aí com o pessoal. Fechou, a gente que agradece. E do outro lado, o João, ele que está também há mais de 15 anos na frente comercial, não parece, né? Essa cara de jovem. A Fabiola talvez nem tanto, mas o Felipe, o João, eu não posso falar. O Felipe já pegou o Felipe muita estrada também. de barro. É a segunda vez que ele me chama de velha, já percebeu, né? É a segunda Mas vez. o João também está há mais de 15 anos aí na área comercial e ele está à frente do time de vendas da Vis e da Vex, que também são empresas do Grupo Vex, assim como a TOT. Isso aí. Cara, quero agradecer o convite também, uma oportunidade muito legal estar aqui, né? Um programa sensacional, já passou tanta gente bacana e espero que esse programa seja tão bom quanto os que já tiveram até aqui. Fechou, top, equipe top, para a gente falar de um assunto tão importante que é treinar sua equipe de vendas. Porque a equipe de vendas é a vitrine da sua empresa, querendo ou não. E para começar, quero puxar a Fabiola para me ajudar num tema que é sobre esses últimos 15 anos que você vem atuando na área comercial. A transformação que você vê no comportamento do cliente, do consumidor, sendo no B2C até o B2B. Principalmente o B2B, né, que é o nosso core das empresas do Grupo Vex. Sim. E como é que você enxerga essa transformação do consumidor e do modelo de vendas das empresas? A gente sabe que o modelo antigo, né, o representante ficava na fábrica, tinha lá o seu treinamento, colocava o catálogo dentro do carro e saía visitando aí os clientes, né? Depois foi para uma parte mais de telefone, né? A parte de call center, colocava um script ali para as equipes, lia os scripts, saía ligando para os clientes. O que mudou hoje que eu vejo e né, nas reuniões que eu tenho, né, com equipes de empresas que querem um treinamento de parte comercial hoje é a parte de humanização. Né? Hoje, um consumidor ele quer se sentir especial, né? Aquele atendimento customizado. Hoje, você vai pegar para vender algum pacote de telefonia. Né? O que aquele casal ali, o que ele assiste? Né? O que ele utiliza? Então, não adianta eu seguir um script de algo que eles não vão utilizar o dia a dia. Então, você realmente precisa ter um comercial muito mais ativo, muito mais diversificado, né? E que saiba realmente curar aquela dor que o cliente está precisando naquele momento para comprar o produto. João, e é legal isso que a Fabiola trouxe, né? Justamente porque a gente pensa que humanizar não é seguir um processo. E um processo no time comercial é extremamente importante para você conseguir um atendimento de excelência. Como é que você vê isso em grandes equipes ou até mesmo em equipes enxutas do time comercial? Não, legal, cara. Eu acho que é importante você encontrar o equilíbrio entre o processo e a humanização, né? Porque por muito tempo também se considerou, foi para os dois extremos, ou é muito humano ou é muito processo. Né? E você precisa levar em consideração que, embora seja o B2B, né, a gente negocie de empresas para empresas, você sempre vai estar falando com pessoas lá do outro lado. O processo ele é muito importante para que você consiga trabalhar com escala, né, com volume. E como a Fabiola bem comentou, quanto mais personalizado for esse processo, mais efetivo você consegue ser na comunicação, né, e gerar valor com base no teu produto, com base na tua marca perante o teu cliente. Né, porque você consegue entender quais são de fato as necessidades dele, né, e a partir daí você apresentar uma solução que seja modulada, voltada para o padrão daquilo que ele está buscando, né, no mercado naquele momento. Sim, legal. E hoje na TOT, principalmente o nosso público-alvo está muito inserido na área de RH, de gestão de pessoas, né? E a gente sabe que eles são os responsáveis por contratação.
Fabíola, hoje no comportamento das empresas que você está vendo, como é que eles estão agindo na contratação de profissionais da área comercial para serem inseridos no processo, no dia a dia de trabalho, nas atividades? Hoje, quando a gente monta toda a trilha, né, com o RH do treinamento deles, a gente tem focado bastante na parte de onboarding, né? O RH ele tem a missão de fazer o onboarding, de explicar como que funciona a cultura da empresa, missão, visão, até parte mais burocrática, né, dos benefícios. Então, esse todo o trabalho do onboarding. Só que a gente começou a ver que tem uma outra relação que também pode ajudar a empresa, principalmente na parte comercial, né, que é ter o onboarding de produtos. Então, para vocês terem uma ideia, a gente acabou de entregar agora um projeto, né, que realmente é o onboarding produto, que qualquer funcionário pode, né, assim, acessar, e lá vai ter todo o processo de gerência, que produto que aquela gerência vende, o que ela entrega, né, em que área que ela está. Essa empresa que a gente atende é uma multinacional, né, então que produto que ela tem nos Estados Unidos, que produto que ela tem na China, né? Então, assim, como é legal hoje a gente deixar o comercial iniciar todo o processo dele, né, um recém-contratado na empresa, e ter toda essa trilha aí de aprendizado. Pode ser que ele vai vender só um produto, mas a partir do momento que ele conhece a empresa em todo o processo, por que não, né, oferecer algo de outra área que a empresa tenha? Então, isso que é importante hoje, que a gente consegue desenhar na trilha, né, de um onboarding de produto. Ou seja, você está querendo dizer que não é só importante entender como o cliente recebe essa informação, ou não só entender como vai ser a experiência do cliente com o produto, mas também a experiência do nosso cliente interno, né? Por exemplo, do nosso time, do nosso vendedor, com efetivamente o produto que ele vai trabalhar. E se eu tenho isso catalogado ou organizado através de uma trilha, talvez fique mais fácil dele conseguir absorver informação, e além de ficar mais fácil de absorver informação, ou melhor, talvez por ficar mais fácil de absorver informação, ele consegue aprender outras áreas ou outros segmentos em que talvez ajudem ele a vender aquele produto inicial, porque ele acaba entendendo todo o ecossistema do negócio, acaba entendendo melhor a empresa, e sem contar que você não depende talvez de um profissional lá dentro para ensinar ele, né? Você deixa padronizado a entrada desse indivíduo no trabalho. Eu posso complicar vocês, mas eu queria rapidinho voltar para a questão 1, que vocês falaram sobre a parte de venda humanizada e o lance de processo. Eu acho que são duas coisas diferentes. Talvez a humanização excessiva ela pode atrapalhar no processo, e um processo excessivo pode atrapalhar na humanização. Hoje, com um monte de processo e protocolo, como é que ficou isso organizado? Porque a gente conversa bastante, por estar no mesmo time, sobre essa demanda de como é que eu deixo isso personalizado e, ao mesmo tempo, eu consigo ter volume, tração disso. Como é que a gente chega nesse coeficiente? Cara, eu vejo que para isso é muito importante, casando com tudo aquilo que já foi falado até aqui, né, que o vendedor, que o profissional da área comercial, que o especialista, ele deixe de ser uma nomenclatura, ele passe a ser um profissional que realmente é especialista referente ao mercado, ele tenha não conhecimento somente sobre o produto, né, porque por muito tempo se falou que, poxa, um bom vendedor ele precisa conhecer o produto, mas isso é base, né, isso é o básico do trabalho de um profissional da área comercial. Mais do que o produto, ele precisa ter conhecimento da empresa como um todo, ele precisa ter conhecimento de um mercado como um todo, para que ele possa se posicionar de fato como um especialista e, a partir daí, ele possa identificar pontos e fatores que são dores, que são necessidades que o mercado tem, né? E aí, mantendo o processo, como a gente tem ferramentas para fazer isso hoje que podem, né? Que você consegue personalizar de forma muito efetiva os processos, tanto de marketing como comercial, né? Mas você consegue ser personalizado, porque você consegue entender que, às vezes, dentro da mesma solução que você vende, pode existir mais de um público diferente. Você consegue ter estratégias dentro do processo voltadas para os públicos diferentes que a tua solução atende. Perfeito. Aí você matou a segunda pergunta. Eu preciso talvez ter uma trilha organizada a ponto do cara conseguir o mais rápido possível estar pronto, entender e ir para o mercado. E com isso eu deixo a experiência muito mais humanizada e com uma atração maior, porque eu consigo colocar o cara mais rápido para fazer um trabalho mais eficiente de forma organizada. Eu fiz esse link sem querer, mas acabou funcionando. Mas acho que faz sentido. E quando a gente está falando aqui de humanização, é puramente a técnica de venda consultiva. Sim. É você entender o que o seu cliente precisa
entregar solução e não vender produto, Muito bom. né? Vender algo. A gente está resolvendo alguma dor do nosso cliente. E isso é a venda consultiva. É isso que a gente respira automaticamente há anos aqui no Grupo Vex, mas que a gente poucas vezes lembra de falar sobre esse termo. Mas é a gente ser consultivo, é a gente sentar, a gente fazer uma reunião com o nosso cliente e entender o que ele está precisando, como é que a gente pode ajudar ele, no nosso caso, a melhorar indicador, a treinar, a deixar mais rápido o vendedor novo pronto para atuar para o mercado, ao invés de levar 3, 4 semanas, em 2 semanas ele poder começar a atuar. Ele tem que se sentir seguro, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente está montando uma trilha, né, e ele tem aquela segurança, todos os produtos que estão ali dentro, de ele entender realmente que ele vai vender, ele usa essa trilha até como fonte de dados, de pesquisa, né? Então, por exemplo, ele está com dúvida, ele oferece cartão, né? Então, a gente fez um treinamento só de cartões de crédito, né? Que quando ele oferecer e alguém fizer uma pergunta diferente, ele, vou acessar minha trilha aqui rapidinho, né? Que eu conheci sobre cartão, coloco ali o nome, já vem todas as informações rápidas ali para eu responder, né, o meu cliente. Então, isso que é legal. A gente fazer uma trilha que ainda serve como base, né? De pesquisa. De pesquisa para um comercial, né? Então, assim, não é assim, já aprendi, já sei, agora jogo na rua e vamos embora, Muito né? legal. Então, a gente tem essa estrutura também, a gente tem essa preocupação também de estruturar isso para ele. E nesse ponto que vocês comentaram da humanização em si, né, em todas as esferas, em todos os aspectos que você comercializa algo, você consegue ser efetivo quando você proporciona para o teu time comercial, né, uma experiência de conhecimento da marca, de mercado e tudo mais, a fim de que ele consiga se posicionar perante o público. Né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Né? A gente está falando de processos que a gente tem dentro de casa. Né? A Viz é uma produtora audiovisual, né? E não é para o padrão, muito das produtoras, que elas tenham contato de forma direta, inicialmente falando com o cliente. Então, hoje nós temos os processos bem definidos de marketing, de comercial, para que a gente gere demanda e levante, né, clientes que estejam em um momento de compra, que busquem soluções que a Viz oferece, mas quando eles têm contato com a gente, o que a gente busca proporcionar é uma experiência diferente. Ou seja, nós realizamos reuniões com o cliente para entender, porque você pensa, poxa, eu vou realizar a produção de um vídeo, por exemplo, mas existem muitos propósitos por trás de um vídeo. Pode ser que o vídeo seja um momento de comunicar o crescimento da empresa, seja vender um produto, seja contar uma história, seja uma data comemorativa, enfim. E para a gente, enquanto produtor, é muito importante entender para que a gente seja mais efetivo no processo. Sim. E aí começa a entrar a humanização. Você começa a conversar com o cliente, entender qual é a necessidade, qual é a demanda que de fato ele tem, qual é o propósito pelo qual ele está buscando aquela solução naquele momento. E aí você consegue trazer, até falando a nível de proposta de valor, uma proposta personalizada de acordo com a necessidade do cliente. E isso é um ponto extremamente positivo. A gente costuma ter retorno muito positivo dos clientes nesse sentido de, poxa, foi muito importante para nós nesse processo, talvez por não termos trabalhado com isso ainda, por não termos todo o conhecimento do mercado, isso nos passou segurança, né, ter por parte de vocês o conhecimento de vários tópicos que a gente não tinha, né, que nos levaram a tomar a decisão de fechar o projeto de produção com a gente. E a gente vai trazer um pouquinho aqui para casa também, né, um exemplo, né, quando eu entrei, né, no grupo, né, eu ajudo, né, na parte de projetos de educação corporativa. Mas hoje no grupo a gente tem tecnologia, a gente tem a produtora, como você falou, a gente tem laboratório de locução, né? Então, hoje eu estou num cliente e o cliente fala assim, Fabíola, vamos fazer essa trilha, mas também a gente está precisando de umas propagandas aqui, quem sabe a gente vai fazer aqui dentro um lançamento, né? Fazer um clipe de lançamento dessas novas trilhas que a empresa está precisando. Então, eu vou diretamente na produtora, né? Quer dizer, eu sei que existe, porque eu tive todo o treinamento do que o grupo pode oferecer. Então, eu chegar em campo, a minha parte é a educação corporativa, né? Legal. Mas eu sei que a minha empresa pode oferecer outras coisas, né? Então, quando eu tenho toda essa informação da empresa que eu estou trabalhando, uma coisa vai ajudando a outra. E por estar mais próxima do estúdio, de vídeo, de áudio e tal, você acaba não sendo só especialista em educação, né? Você pode falar de vídeo, você consegue defender um monte de coisa e isso só gera mais segurança, que foi o que o João trouxe, né? Então, poxa, quando eu falo de um vídeo, falo de qualidade, falo de enquadramento, ou seja, aprofunda um pouquinho de um segmento. Ela fala, caramba, eles realmente não só fazem isso, eles criam, mas, enfim, eles têm um especialista que vai me ajudar a fazer essa jornada. Então, se a Fabíola me falou de um vídeo, me falou da importância do enquadramento, me falou que a gente se preocupa com um estúdio de locução que tem uma voz específica para aquele material, que vamos criar um personagem 3D porque tem correlação com o que vai ajudar ou tem sinergia com o material da ponta. Eu acho que mesmo você atendendo
uma empresa do grupo entendendo de todas as outras, você acaba conseguindo gerar muito mais valor, muito mais segurança. Enfim, a venda fica ainda mais consultiva. E para quem está ouvindo o podcast, traduz isso para dentro de casa, né? Para a realidade da sua empresa. O que você está fazendo dentro da sua empresa para capacitar o time comercial num todo, como todos os produtos da sua empresa, todas as soluções da sua empresa? Talvez o pré-vendedor consiga encontrar inúmeras oportunidades a mais do que ele está focado. Ele consegue expandir a visão dele de negócio. Exato. E o que é legal também é você envolver todas as áreas, né? No projeto que a gente entregou agora, da trilha do comercial, ali do onboarding de produto, a gente teve reunião com o RH, com a equipe de marketing e com o gestor comercial, né? Então, o marketing ele tem toda a bagagem, tem toda a estrutura dos produtos, né? O que o consumidor precisa, né? O que a gente está entregando. O RH com aquela estrutura mais didática, né? Que precisa ter, né, na questão da construção das trilhas, né? E o comercial, o gestor comercial, realmente, na minha equipe precisa realmente desse tipo de treinamento. Então, é muito legal porque a gente consegue ver as 3 áreas, criar um roteiro, né? Que a gente entrega com qualidade, tudo completo. Você acaba pegando o melhor de todos os mundos. É isso mesmo. Né? A galera que manja de produto, a galera que manja de pessoas, a galera que manja de processo e junta isso para o time comercial. O que eu sinto muito, já trabalhei em um monte de empresa grande, normalmente quem me treinava era o meu superior que tinha uma visão. Na maioria das vezes, ou o cara do comercial ou o cara do marketing. Né? Então, eu entendia pra caramba do produto, beleza, mas sobre uma ótica só, ou sobre uma perspectiva só. Né? Quando a gente tem essa possibilidade de fazer uma equipe multidisciplinar e, cara, o que você acha disso ou para onde que vai, cara, eu acho que resolve pra caramba. Eu nunca tive essa experiência como profissional, né? Mas você falando, eu fico imaginando que, poxa, o quão rico não deve ser aqui essa dentro entrega. A gente busca fazer isso, né? Em toda nova contratação, a pessoa conhece todas as empresas, todos os produtos para que ele consiga Vou pedir para utilizar. me recontratar ainda. Me recontrata. Então, pede demissão, a gente contrata semana que vem. Combinado. João, a gente falou já várias vezes de marketing nas últimas falas aqui, e eu queria que tu trouxesse qual que é a relação do time comercial e o time de marketing na atração de novos clientes, de novas vendas. Legal. Cara, eu sou até suspeito um pouco de falar, porque eu sou um dos maiores defensores desse relacionamento entre marketing e comercial. Eu levanto a bandeira do marketing muito. Eu vejo que... Ele está falando isso só porque o pessoal de marketing está aqui. O time de marketing está aqui. Eu estou sendo coagido, o pessoal fala isso. Brincadeiras à parte, né? De muito daquilo que a gente desenvolveu, tanto da parte comercial e de marketing do grupo, esse foi um ponto que eu sempre trouxe. Eu entendo que esses dois setores, eles precisam ter né? Eu entendo que existem etapas, tanto de comercial e de marketing, quando você começa a estruturar alguns processos, né? E você não adianta você querer estar voando se você ainda, né, nem está caminhando com as próprias pernas ainda. Então, existem algumas coisas que quando você vai revisitar os processos, você precisa olhar para dentro de casa e ver se tudo está funcionando em cada etapa da maneira com que precisa estar. Mas eu entendo que precisa existir um ajuste fino entre os dois setores. Né? Eu escutei 2 analogias nos últimos dias a respeito disso, né? Que a gente está constantemente estudando e buscando conhecimento e informação para que a gente consiga aperfeiçoar os processos cada vez mais e ser cada vez mais humanos, como a gente está falando a respeito disso. Né? Mas uma analogia que a gente encontra, infelizmente, muito dentro das empresas, e talvez seja o caso de você que está assistindo esse podcast aqui, é de que existe conflito entre os dois setores. Né? E a pessoa ela falava justamente isso, ela falava assim, cara, você ter um time de comercial e de marketing que está buscando crescimento é a mesma coisa que você criar 2 crianças que são irmãos. Você precisa explicar para eles que eles não devem brigar, que embora eles não entendam agora, quando eles crescerem eles vão entender. Né? Então, assim, eu acho que é um ponto muito bacana, porque existem estágios de maturação, tanto comercial como de marketing, né? Que os dois, na verdade, eles se complementam. O marketing é extremamente importante, né, para o comercial e vice-versa. Né? Mas chega um momento dentro dos processos, como a gente está falando, que a gente começa a ter a passagem de bastão, que é aí onde começa a dar um maior atrito. Né? Que aí a gente tem, e aí eu gosto muito de falar por analogias, né? Porque eu acho que a gente facilita o entendimento das pessoas, mas quando você vai analisar uma corrida lá nas Olimpíadas de 400 metros lá que você vai com bastão e tal, o marketing, em determinado momento, ele passa o bastão para o comercial. Verdade. Né? E aí o comercial ele recebe e o êxito lá no final, a vitória, isso acontece em sincronia. E você precisa ter processos bem definidos aqui. Porque senão fica aquela briga de que o comercial reclama que o marketing não passou o bastão como deveria e o marketing fala, não, mas eu passei o bastão, foi você que não pegou como deveria. Né? Então a gente precisa encontrar o equilíbrio aqui, mas eu acho que essa relação ela precisa ter um ajuste fino, ela precisa ser a mais saudável possível,
né? Times que querem ter escala, que querem ter crescimento, precisam promover a harmonia entre os dois setores. Eles não são concorrentes, muito pelo contrário, eles são aliados. Se você for parar para analisar, está todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. O objetivo é todo mundo conquistar o crescimento da marca, dos negócios, né? Trazer receita para a empresa. Então, eu acho que esse ajuste fino, ele precisa ter. E aí, talvez a gente volte, né? Não querendo ser repetitivo para as duas coisas. Dentro do relacionamento entre marketing e comercial, precisa existir os dois pontos, processo e humanização. Você precisa entender, né? Pontos de vista, até como o Bruno trouxe. Porque, às vezes, eu posso ter um ponto de vista, né? O pessoal do time de marketing pode ter outro ponto de vista. E é legal que a gente tenha uma discussão sadia aqui para que a gente possa chegar num denominador comum, né? E o objetivo principal é que a empresa saia ganhando, saia faturando, né? E a marca se expanda. E as narrativas precisam ser iguais, né? Sim. Na realidade, eu acho que a gente tem que falar sobre a mesma coisa em segmentos diferentes. Então, ou em etapas diferentes. É o mesmo lead ou o mesmo cliente, mas talvez o marketing converse com ele ou convença antes dele chegar no comercial. Sim. Ou talvez o comercial chegue nele, o marketing faça a nutrição e isso volte para o comercial. Então, eles podem estar em etapas diferentes no funil. Eu acho que até é legal a gente ter essa noção. E tanto comercial, se ambos souberem como é que funciona o funil de cada um e qual é a estratégia de cada um, é interessante. O que me deixou muito feliz, deve fazer, 2 semanas, foi que quando chegou a gente fez uma visita pelo grupo de um outro grupo de empresas que veio aqui, e aí eles falaram, cara, que engraçado, né? Vocês têm a mesma energia, vocês falam do mesmo jeito, vocês fazem a mesma coisa. E aí tem a ver com aquele outro episódio que a gente falou de tribo. A gente não faz isso de propósito, a gente é gente, né? Então, eu acho que por a cultura, ela está muito dentro. A gente tem uma vantagem que talvez, eu não sei se todas as empresas ou todos os grupos têm, nossos produtos são muito sinérgicos. Então fica fácil da gente ter uma linguagem parecida e conseguir transitar. Principalmente a TOT, que ela transita entre tecnologia, áudio, vídeo e consegue traduzir tudo isso muito bem para a parte de educação. Talvez seja mais fácil, mas eu fico imaginando o quão difícil não deve ser você ter uma cultura, fazer com que essa cultura seja traduzida para o marketing, para o lead, e quando o lead for impactado, isso venha para o comercial e ele tem a mesma experiência na ponta. Mas você entende que aqui você só consegue ser efetivo se tiver essa comunicação? Sim. E esse ajuste for fino, por quê? Porque como que o marketing vai entregar leads mais qualificados para o comercial se o comercial que está na ponta, né, na linha de frente, ele não tiver essa comunicação com o marketing e não der essa devolutiva de como as coisas estão se passando, qual é o perfil de cliente que é ideal, o que ele entende, né, que seria uma estratégia eficiente, quais são as principais objeções que ele tem trabalhado. O marketing é um parceiro excelente para isso, para derrubar objeções dentro do processo, porque o cliente, quando ele está em contato com o comercial, talvez ele já passou por uma série de etapas de conhecimento da marca, de conhecimento do produto, sem ele sequer ter oportunidade de conversar com um SDR, com um vendedor, qualquer pessoa. Mas o trabalho efetivo do marketing sendo construído alinhado com o discurso que você tem no comercial lá na ponta, ele é extremamente importante e ajuda que você tenha, né, o aumento dos indicadores positivos. Antes de vir para cá, eu tive uma experiência péssima. Eu entrei num chat e eu acho que aí reflete esse lance de não sincronia entre comercial e marketing, ou até pior, ou o marketing definiu uma estratégia comercial para chegar no lead Sim. antes. Ou seja, a ótica é diferente e talvez isso não tenha sinergia. Eu entrei e perguntei, quando vem uma nova... quando é essa versão e tal? Eu queria saber quando viria o material. Aí a pessoa falou, custa X. Eu falei, não quero saber quanto. Eu quero saber em que ano virá ou em que momento virá esse modelo. Aí ela, só temos o 2022. Eu falei, mas eu vi isso no site. Ela, isso. Eu falei, caceta, se o comercial vê isso, cara. Sim. Ou então, se o marketing vê isso, que me deram fizeram o marketing teve um trabalho danado de me colocar ali dentro. Eu cheguei, eu tenho interesse em comprar, sou um lead extremamente quente, perdi meu tempo para falar com o cara. E na ponta me responderam errado, enfim, faltou todo o restante do processo. Ou seja, além de sair sem saber a informação que eu fui perguntar, e outra que eu tive que ir no chatbot responder 1000 vezes que eu queria falar com o atendente, e na ponta, quando o atendente veio falar comigo, parecia que eu estava falando com o chatbot. Eu falei, então tá resolvido, não adiantou nada. Ou a pessoa não sabia do produto, ou não sabia quando ia sair, ou não sabia que tinha que dar essa informação na ponta, ou ela não fazia parte do comercial. Eu falei, cara, onde é que entra? Como é que faz? Tem que ter muita sinergia mesmo. E aí entra o equilíbrio.
que a gente falou. Perfeito. Porque também já aconteceu comigo, né, de estar prospectando ferramentas, soluções para o nosso dia a dia, para os nossos processos, como a gente está falando aqui, né? E você faz o contato, recebe o contato lá do SDR, ele faz a tua qualificação e agenda a sua reunião. Aí quando você chega na reunião, o vendedor te pergunta as mesmas coisas que o SDR te perguntou. Aí você tem um processo definido, você tem, mas não é um processo efetivo, porque você acaba cansando o teu lead, o teu cliente lá, o cara que às vezes, né, já te prospectou, já teve um trabalho excelente do marketing, de gerar conteúdo, tirar as objeções, esclarecer os pontos de dúvida que ele tinha referente à tua solução. E aí quando você chega, talvez para entender quando vem, né, ou o quanto custa, talvez, ou o que você precisa para fazer a adesão nisso, você precisa passar por todo um filtro de qualificação que você já passou. Né? Então é muito importante que exista essa comunicação e que esses setores eles não trabalhem de forma isolada, porque senão você vai ter esses ruídos de comunicação O lá que na você ponta. trouxe faz sentido, mas talvez o que você trouxe seja mais grave, porque foi o setor comercial passando bastão para o próprio setor comercial. Então, Mas aí que a gente está falando da falta de comunicação dos dois setores, sabe? aqui Loucura. dá pra gente diagnosticar, tipo, de forma, claro, de fora, ouvindo a tua versão, que faltou treinamento sobre novos produtos dessa Boa. empresa. Sem dúvida. A gente da área de treinamento já vê por esse ângulo. Cara, lançaram um Entendi. produto novo e não chegou na área comercial. Sim. Seja um manual, seja um treinamento online, seja um treinamento presencial, qualquer tipo de material. Faltou comunicação e treinamento Exato. interno. Exato. Para o mercado, tá ótimo, porque tá conseguindo trazer lead, trazer possíveis marketing clientes. funcionou. O marketing Verdade, funcionou. verdade. Mas talvez a área de treinamento faltou com a área comercial. Talvez Sim. não seja a responsabilidade do comercial. Em duas etapas. O comercial não sabia do produto. E 2, o comercial não tinha tato nenhum. Exato. Né? Porque estava lá no site, 2022. Eu falei, quando sai 2023? Ela falou X. Eu falei, não é quando, é quando sai. Exato. Aí ela, só temos 2022. Eu falei, pô, eu também percebi que estava escrito lá. Eu quero saber quando sai. Ela, não sei. Eu falei, ok. Ok, não sei, é uma resposta. Perfeito, mas puxa, me frustra porque sai todo ano, né? Pelo menos, enfim, não faz, tem que de alguma forma me ajudar a defender, né? Porque eu queria comprar. Trazendo um pouco aqui para a TOT, na parte do comercial junto com o marketing, a gente tem uma ligação muito legal. Né? A gente tenta passar para o nosso cliente tudo que a gente tem de novo. Então, o marketing se preocupa com isso, de montar algo que seja mais didático para as pessoas entenderem, imagens, né, que conquistem ali com os olhos o que a gente está fazendo. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente trabalha desde metaverso, né? Então a gente tem cliente hoje que tem um varejo, que coloca uma loja dentro do metaverso e a equipe comercial entra nessa loja e consegue pegar nos produtos, ler, ter as informações, né? Simulando realmente que ele está, né, presencialmente. Hoje a gente também tem a parte de realidade aumentada, né? Então eu não consigo visitar uma empresa que fica no sul do Brasil e eu trabalho no norte. Né? Então, hoje, com a realidade aumentada, eu consigo ver um equipamento, uma máquina, abrir, ver todos os parafusos dela, ver como que ela funciona, para eu chegar depois no meu cliente e dar todas as informações. E outro ponto também do conhecimento da empresa é a questão do Tour 360 graus, que a gente vê como eles estão colocando isso no onboarding também. Né? Eu fui contratada por uma empresa fora do Brasil e eu não conheço da estrutura dela, não conheço a indústria, o que ela faz lá. Né? Então, hoje, com o Tour 360 graus, eu consigo ver todas as pessoas trabalhando, onde que eles estão executando, como que é a infraestrutura. Então, isso traz assim, uma segurança muito grande. E eu vejo como o marketing quer mostrar isso na hora que a gente está comercializando. Né? Por isso, assim, a gente trabalha muito a questão da união e acho que a palavra certa é sinergia. Sim. Né? Acho que a sinergia Boa. entre o comercial e o marketing é o que a gente precisa ter, porque a gente está aqui para o único senso comum ali, que é a gente brilhar os olhos dos nossos clientes. Exatamente, levar experiência, né? Levar experiência. É o que a gente fala sempre. A gente precisa conquistar. O nosso cliente talvez o especialista de educação, mas o nosso aluno do nosso projeto é o colaborador. Sim. Então, a gente tem que levar experiência para esse aluno que vai consumir ele é o nosso consumidor final. E a gente tem que vender, conquistar o nosso especialista, que muitas vezes está na área de gestão de pessoas. E gerar segurança para ele. Eu vou contextualizar e vou te fazer uma pergunta, João. Eu acho que você vai ter propriedade para responder isso. Hoje você tem uma operação específica em que você tem que treinar um time muito rápido para colocar um produto no mercado. É um produto específico, de um mercado específico, de um segmento específico que não existe. E aí você tem que ter um time de marketing e um time comercial e treinar esse cara. Hoje,
a gente tem a vantagem de conseguir consolidar isso tudo, levar os especialistas lá para cima, a gente disseca produto, faz toda enfim, faz a trilha junto, desde o desenvolvedor do cara. Uma imersão. Perfeito. Uma imersão da entrega do produto, do modelo, entendemos o cliente, definimos persona, beleza, tudo lindo. Mas como é que você acha... Eu imagino que como a gente faz hoje funcione, mas como é que você acha que a gente consegue traduzir isso, talvez para uma multinacional, como a Fabiola trouxe, de cara, tem fábrica em tudo que é canto, eu não sei como é que roda, ou então eu estou treinando um cara novo. Isso seria uma pergunta que talvez seja irrespondível, mas quanto tempo você acha que a gente ganha de deixar um cara pronto e o quanto de qualidade você acha que a gente agrega conseguindo dar esse pool de soluções de uma maneira mais voltada naquela pergunta inicial lá, falando sobre UX. O quanto você acha que impacta UX para o meu cliente interno? Boa, legal, cara. É uma pergunta muito interessante. Eu acho que, como o Felipe falou, é muito legal ter o pensamento da TOT, né, na linha de treinamento, de se preocupar com o cara lá na ponta, né, óbvio, com os clientes da TOT, mas com a pessoa que vai utilizar lá na ponta. E respondendo a tua pergunta, Bruno, referente à parte de treinamento, a TOT eu vejo, né, a gente está dentro de casa, mas falando, eu vejo que uma empresa de treinamento como a TOT, que se preocupa com a experiência tanto do cliente como do cliente final, ela é um facilitador, né, para diminuir um ponto que é muito preocupante para as empresas dentro da área comercial, que é a curva de crescimento, a curva de aprendizagem do profissional comercial lá na ponta. E aí isso influencia vários fatores, né? Se esse cara vai rampar, se esse cara de repente vai ter a capacidade de ter conhecimento de todos os produtos, porque a gente tem uma série de empresas, até multinacionais, que elas têm processos que permitem que você faça um upselling, um cross-selling, ou seja, você consegue vender mais. Às vezes eu quero vender mais, eu quero aumentar meu faturamento, você já tem todas as armas para fazer dentro de casa, o que te falta é um conhecimento do teu comercial lá na ponta, saber que o produto 2023 vai ser lançado, né, e já existe de repente uma pré-reserva, uma pré-venda, e você pode realizar essa compra. Eu lembro que, obviamente, eu passei por outros lugares antes de chegar aqui, mas eu trabalhei numa empresa de varejo que me chamou muita atenção de uma forma extremamente positiva por isso. Era um mundo ainda muito analógico, né? Vamos por assim dizer, mas qualquer lugar que você fosse contratado do Brasil, onde essa rede tinha colaboradores, o teu primeiro processo era você ir para uma semana de treinamento em uma cidade específica, onde eles tinham uma loja e escola, que você passava por todo esse treinamento, você ficava uma semana lá aprendendo quem era a empresa, quais eram os produtos, qual era a persona, de que maneira você deveria atender o cliente, qual era o público-alvo dessa empresa. E o que era muito legal, para mim, enquanto profissional comercial de ponta, eu não chegava na loja perdido. Eu não precisava ficar esperando que um vendedor tivesse o dia dele atrapalhado para ele me ensinar a mexer no sistema, para ele me ensinar a conhecer os produtos, para ele me... Poxa, eu já tinha a visão da empresa com relação a isso. Mas agora eu paro... E por que eu falo que é um facilitador? Você para e analisa o custo operacional para você fazer isso. Para você ter uma multinacional que você traz o cara, de repente a sede dela fica aqui no Brasil, mas ela precisa trazer cara de toda a América Latina, ou né, da América Central, ou da Europa, enfim, para fazer o treinamento desses representantes aqui. Por exemplo, a gente está falando da área comercial. O custo operacional que eu tenho para isso. Hoje, quando você consegue fazer esse levantamento, como, por exemplo, o time da TOT faz muito bem, com os profissionais da área comercial, da área de RH, da área de marketing, enfim, né, e você consegue trazer esse treinamento independente do lugar onde a pessoa está. E, às vezes, proporcionar uma experiência maior ainda, uma experiência melhor, isso acaba se tornando muito efetivo. Você com certeza vai vender mais, você vai diminuir, né, o tempo de rampagem do teu profissional comercial. Por quê? Porque ele vai ter um crescimento absurdo, um entendimento, acesso à informação que antes ele não teria, né? E hoje, dentro do processo que eu vejo como extremamente importante, que é o processo de treinamento, né? E isso é uma das coisas que quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar muito a respeito disso, né? De permitir que as pessoas conheçam, saibam quem é a empresa, tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo e quem são os profissionais de cada uma das áreas. Até hoje eu tenho cuidado quando a gente traz uma pessoa nova para o time, de sentar com essa pessoa e falar, olha, esse é o Felipe, esse é o Bruno, essa é a Fabíola, eles trabalham com essa forma, dessa forma, o que você precisa nessa área, nesse sentido, né? E a gente disponibiliza que as pessoas sentem para conversar com cada um de vocês e conhecer um pouquinho também da história de cada um, que eu acho que isso é extremamente importante. Mas voltando, né, para o tópico aqui, acho que, né, a tecnologia ela é um grande facilitador e ela te permite ser ainda mais efetivo nesses aspectos e mais do que isso, né, gera economia, que é um ponto extremamente importante para as empresas. E aí tu levantou uma bola que, cara, a área de educação corporativa bate nisso há anos. Cada vez mais a gente está conseguindo chegar em números, que é o ROI. Como que eu vou mensurar o ROI, vou medir o ROI da minha área de um programa de treinamento? A gente vê aqui uma forma super simples. O quanto que eu tinha de custo para levar todo o time comercial, sei lá, uma turma por mês, para ficar uma semana presencialmente
pessoas do Brasil inteiro distribuídas, custo de hospedagem, deslocamento, de alimentação. Joga isso para dentro de um formato digital que tu consiga trazer de fato uma experiência que ele vai ter, ele vai agregar esse conhecimento da mesma forma ou melhor. Sim, sem sombra de dúvida. E outra, você vai conseguir ter uma padronização da informação entregue. A cada turma vai ser a mesma informação entregue para ele gerar esse conhecimento. E não vai ser um instrutor cada vez... Por quê? Trouxe um instrutor da área que está há 10 anos na área comercial. Ele vai ter uma visão diferente de quem está há 5 anos na área comercial. E a prioridade, lá naquele PowerPoint 5, vai ser diferente de cada um. Então, esse é um dos pontos muito importantes para se levar em consideração. A qualidade e a padronização da informação. Todo mundo vai entrar na empresa com a mesma informação. E quando você está no e-learning, ela é a informação mais completa que tem na empresa. Legal. E tem uma informação que talvez seja tão relevante quanto, que é, beleza, o João teve uma experiência extremamente positiva, em que foi levado lá para fazer o treinamento, uma semana, chegou preparado para fazer as vendas dele na ponta. E quanto custaria reciclar o João depois de um ano de operação? Boa. Então, aí é a pergunta que a gente tem hoje da galera do Instagram. Mas antes disso, Tá bom. eu preciso só reavivar uma conversa que eu estava tendo com o João, que é o seguinte. A gente falou, como é legal a gente conseguir ter esse lance de sinergia, levar o pessoal lá para cima e colocar o time de vendas para vender com segurança. E aí a gente chegou à conclusão de que talvez mais importante do que o cara tá vendendo, e aí vai parecer meio redundante, é ele ter conseguido vender. Por que isso? Cara, o vendedor é um atacante. Se ele não fizer gol, ele vai ficar frustrado. Como é que vai ficar a cabeça desse cara sem conseguir fazer gol? Quanto tempo ele vai ficar lá, tipo... A Fabiola, inclusive, a gente tá perto, eu vejo ela... Cara, primeira venda desse produto novo aqui. Pronto, agora matamos. Seguiu. Ou seja, são os gols que a gente vai fazendo ao longo do tempo que vai dando segurança pra gente fazer essa entrega. E quanto antes o atacante fizer gol, mais confiante ele fica, mais seguro ele fica e com mais vontade ele tem de fazer a parada rodar. Então, quando vocês trazem que a gente diminui tração, o cara chega pronto, o custo é menor, cara, em tese até então, padronização de informação, isso acaba sendo extremamente relevante. Aí eu lembrei dessa conversa que a gente teve de, cara, o cara precisa fazer gol, o cara precisa fazer gol e precisa fazer gol rápido. Eu falei, faz todo sentido a gente deixar claro, porque talvez não seja o mundo do RH, né? O RH tem outras preocupações que não são inerentes efetivamente à venda, mas é interessante entender a cabeça do vendedor. Ele chega ali focado em conseguir ter resultado. E para ele ter resultado, muitas vezes ele acha que talvez ele não esteja fazendo a operação certa, mas talvez ele não esteja pronto ou não tenha aprendido do jeito correto. Isso é maluco. E mais do que isso, o quanto um profissional mal preparado impacta de forma negativa na imagem Sim, da tá empresa caro. que está construindo o mercado. Eu já fui prospectado via LinkedIn por profissionais que não tinham mínimo preparo. Cara, de verdade, assim, eu tirei 5 minutinhos para dar né? Eu falei, cara, se você tivesse me abordado dessa forma, dessa. Sabe o que a pessoa me respondeu? Cara, é que eu tô 2 dias aqui na empresa. Poxa, o cara tá 2 dias na empresa, colocaram o cara no LinkedIn para prospectar, para vender o produto, sabe? Talvez ele nem sabe direito o que a empresa faz, a maneira com que ela se posiciona dentro do mercado. E aí, poxa, o cara tá me vendendo uma consultoria. Aí você acha que o cara constrói uma autoridade ou ele destrói a autoridade? Que às vezes o time de marketing tá ralando na correria para construir. Então, você ter processos bem definidos de onboard, de treinamento e utilizar a tecnologia para que você consiga abranger o máximo de informação possível, isso é extremamente importante. Vai aumentar o tempo de tração, vai diminuir o custo, aí obviamente vai cooperar para que todas as outras áreas da empresa que trabalham por uma construção de marca, de autoridade perante o mercado, isso, né, não venha afetar de forma negativa. Então, essa é a maneira com que eu vejo esse ponto aí. Genial. Desculpa que eu atrapalhei a pergunta da galera. Da galera. Então, veio repetido essa pergunta. Tá. Então, de forma... O que se repetiu muito foi a frequência ideal de treinamento para a equipe de vendas, ou seja, a reciclagem. No ponto de vista de vocês, como especialista de treinamento e como vendedores, como pessoas que estão à frente de times de vendas. Vocês enxergam que eu preciso treinar, fazer uma reciclagem uma vez por ano? Ou é muito? Espero que seja muito.
Cara, eu acho que assim, é um pouco relativo de você... Porque das duas formas, a gente pode ter aquilo que é padrão, né? Ou seja, poxa, de 6 em 6 meses, por exemplo, nós vamos vamos fazer uma reciclagem aqui para falar de tudo aquilo que aconteceu dentro desse semestre da empresa, vamos trazer os principais pontos, de repente os produtos que foram lançados, as atualizações e tal, porque isso é um ponto deficitário. Você conversa com pessoas que são gestores de contas, gestores comerciais de outras empresas, e às vezes eles têm essa dificuldade do time comercial de, poxa, meu time não está vendendo determinado produto, talvez seu time não está vendendo determinado produto, porque ele nem sabe como ele funciona, ele não tem segurança de oferecer, e entre, né, na linha de tiro ali no dia a dia, passar vergonha e trazer o resultado, ele vai segurar e vai manter a autoridade daquilo que ele tem. Porém, eu vejo que é papel também da gestão comercial mapear os pontos de dificuldade que o profissional tem, né, e buscar treinamento específico para aquela determinada área. Você pode ter os pontos, sei lá, de novo, de semestre em semestre, né, ou de trimestre em trimestre, conforme a tua estratégia estiver bem desenhada e bem definida e conforme for a evolução dos teus produtos, mas você precisa ter um acompanhamento do teu time também, das pessoas que estão ali no dia a dia e entender de repente que, poxa, de repente esse cara que tem um pouco mais de dificuldade, sei lá, em falar no telefone, seja uma coisa do dia a dia. E você precisa encorajar, você precisa trazer aquela pessoa para perto, de repente mapear algum treinamento, algum curso, algo, né? Ou de repente, cara, compartilhar uma experiência que você teve no dia a dia, né? Porque às vezes quando você está num cargo de gestão, de liderança, as pessoas costumam te ter como referência também. Então, o ponto legal você chegar para a pessoa e falar, pô, já passei por essa dificuldade, né? E eu venci ela dessa forma. Então, você precisa passar por essa etapa que também quero te ajudar a consolidar. Ou às vezes ele vai entender que existe uma área que é deficitária comum. Então, talvez, né? Poxa, o que a gente precisa disso? Sim. Desenvolver um treinamento para essa área, a gente precisa buscar um curso, né? Ou de repente fazer um benchmark, trazer alguém, né, que já tenha passado por um processo semelhante ao nosso para que possa contribuir com esse crescimento, com esse desenvolvimento também. Então, eu acho que é um pouco relativo. Você pode ter, né, de novo, a gente vai entrar naquele do começo, processo e humanização. Você precisa andar lado a lado para Tem que olhar os números, os indicadores. Sem dúvida. Na parte de educação, né, o que a gente gosta de auxiliar e a gente até ajuda, né, na estrutura, né, da entrega e o que eles fazem, depende do produto. Quando é um produto que tem muita alteração, né, a gente acaba desenhando tempo em tempo que ele tem que entrar naquele conteúdo, né, que já está atualizado. Então, ele recebe, né, a gente ajuda a estruturar hoje, né, a plataforma deles para avisar, olha, tem conteúdo novo para você assistir. Né? E o produto novo saindo agora, a versão 2023, né? Então a gente consegue fazer essa divulgação para eles. Então esse desenho que a gente faz. Então a gente estuda muito como que é o cliente em si. Se é mais um trabalho de consultoria, por exemplo, ele vende consultoria, né? A cada 6 meses ele faz, né, um ajuste ali no que ele está passando, se realmente mudou alguma coisa, se ele precisa aprender algo, né? Então, realmente vai muito a questão de cada tipo de cliente. O que o Felipe falou nessa questão de dar treinamento, de você fazer uma reciclagem mais efetiva, realmente a gente vai sempre se basear em números, né? Se eu estou vendo que aquela pessoa do comercial está baixando o número dela em relação aos outros, o que está acontecendo? Né? Por que não efetivou a venda? Né? Por isso que é muito legal a área de educação estar sempre com RH, porque a gente tem clientes que fazem uma estrutura de feedback muito show. Né? E dependendo de como que é o perfil do comercial daquela empresa, né, eles têm, inclusive, pessoas que escutam a venda, né, para poder depois, na hora do feedback, dar, olha, assim, olha, você está desenvoltura, não está legal, você está lendo, né, você não está mais solto na hora de conversar com o cliente, você não se atualiza com a nova tabela, né? Então, assim, a gente faz essa junção, né, do feedback que ele vai ter com a parte da educação. Para você ter uma ideia, a gente tem uma parte muito grande assim de demanda que pedem para a gente de vendas de PNL. Né? Que às vezes o vendedor sabe muito bem, mas... Vendas com PNL, né? O vendedor sabe muito bem, mas ele não tem mais aquela energia dele, o pensamento, né? A cabeça dele está voltada para aquele cliente, porque ele mistura com a coisa pessoal, né? Então, putz, meu dia hoje não foi legal, não consegui vender, não consegui trazer esse cliente que estava sempre com a gente, né? Então, de fazer todo esse trabalho, então, é muito legal. O RH está junto com o comercial para ver que até isso pode afetar. Né? A gente teve a questão da pandemia, né? Quantas pessoas ficaram em casa trancadas, o comercial é aquela pessoa que gosta de ficar solta no mundo, né? E ficou em casa presa, meu Deus, o que eu faço, né? Então, dessa questão da reciclagem, você tendo um treinamento mais efetivo, né? Que você sabe quanto tempo que você precisa dar esse treinamento para a equipe comercial, entrando junto com a parte do feedback, né? Que o RH tem ali com essa estrutura, logicamente que a gente vai ter um comercial muito mais efetivo na ponta. Entendi, tá. Agora, se eu fizesse um link das duas respostas, basicamente seria depende, né? A gente precisa de um onboarding que faça sentido para o cara tracionar mais rápido, só que a recorrência
pelo que eu ouvi de vocês, tem muito mais a ver com quando há necessidade, ou seja, quando tem um produto novo, quando tem um formato novo, ou quando tem um realinhamento de estratégia, Sim. seja comercial, seja de marketing, seja um próprio realinhamento de estratégia da empresa, seja uma nova filial, enfim. Ou uma nova técnica, né? Então, eu acho que não existe resposta, né? O lance precisa ter um baita de um treinamento inicialmente e fazer com que isso faça parte da jornada do cara, né? E precisa estar atento às mudanças. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Basicamente isso. Perfeito. Tem mudança, treina. Né? Sem dúvida. E pra gente ir indo pro final já do nosso episódio de hoje, vou jogar uma pergunta aqui no ar, mas eu Vai vou lá. responder primeiro. Na opinião de vocês, qual que é a principal habilidade de um vendedor? De alguém que atua na área comercial? Na minha opinião, é disciplina. Ter uma disciplina dia a dia para você seguir, mapear os seus clientes, criar abordagens novas e estar ali focado nele. Legal. Cara, eu vejo que são vários pontos que você precisa analisar. Obviamente, você vai fazer a contratação do profissional da área comercial, mas eu concordo com você em disciplina, mas eu ressalto um outro ponto que faz a diferença para um profissional comercial de destaque na ponta, que é a questão da criatividade. De você saber pegar as informações que um processo de onboarding te passa, que um gestor te traz, e transformar aquilo em benefício de acordo com a necessidade que o cliente tem lá na ponta. Então, eu acho que a disciplina é essencial, não existe efetividade sem você ser dedicado ao processo, a tudo aquilo que está sendo desenhado, mas a criatividade é um ponto que me chama muito a atenção, a capacidade que esse profissional tem de transformar em benefício uma informação técnica que muitas vezes ele acaba recebendo dentro de um processo. Eu vou muito mais para o lado da comunicação, né? A gente estrutura isso de uma maneira que a gente consiga passar essas informações para ele, né? Que é o grande problema das empresas hoje, a questão de comunicação, né? Então, a gente consiga passar de uma maneira melhor, né? Para aquele vendedor e ele consiga transmitir aquilo, né? E eu sempre falo, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa conhecer as pessoas que sabem. Então, com a comunicação, ele consegue muito bem saber a pessoa certa para ele falar, para ajudar naquele momento, indicar o cliente dele para outro trabalho, porque conhece alguém que possa fazer aquilo por ele. Então, o foco que eu sempre falo na questão do vendedor, para mim, é a comunicação. Posso também? Tu também. Legal. Todo mundo. Eu acho que ele precisa ter fome. Ele precisa ter um propósito. Ele precisa ter muita vontade e muita resiliência. Eu acho que o mais importante é a resiliência, porque, cara, ele vai ouvir muito mais não do que sim. Por isso que eu acho tão importante o lance dele fazer gol logo, né? Que vai dar um pouco mais de liberdade para ele, vai dar segurança para ele fazer a parada rodar. Confiança, né? Exato. Não tem. E tudo que vocês disseram, talvez dê para ser ensinado, mas você não consegue, ou melhor, é muito difícil você conseguir dar vontade pro cara, né? Fazer com que ele tenha fome, que ele tenha tesão gana, pelo aquela produto. Gana de acordar, tipo, hoje é hoje. Exatamente. Então, isso tem a ver com mindset. Então, já que a gente está falando para um público majoritariamente RH, eu acho que identificar isso, vontade num profissional, é extremamente importante, porque se ele tiver vontade, ele vai ser disciplinado, né? Ou pelo menos vai tentar agir, né? Vai ter o lance do processo, vai buscar o máximo de informação possível onde ele conseguir, vai conhecer todo mundo. Comunicação, vital. Cara, é isso. Acho que matamos. A gente conseguiria criar o Capitão Planeta aqui com tudo comercial. Isso aí. Então tá. Gente, agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, Foi um episódio obrigado, muito legal para estrear esse cenário novo que ficou sensacional. Ainda vai ter mudança, né? Ainda vai ter mudança. Vão ter mais coisas legais e parabenizar todo mundo que se envolveu, principalmente o Bruno. Mas toda a equipe, o Bruno que puxou a ideia de trazer um cenário novo. Eu gosto muito desse formato, está bem confortável, por sinal. Mas muito obrigado por terem feito parte desse episódio tão importante pra gente. E é isso, gente. Primeiro eu vou deixar vocês se despedirem, depois eu fecho. Tô metendo no meio. Gente, quero agradecer mais uma vez pelo tempo, pela Obrigado, oportunidade. João. Foi muito legal, né? Ter a oportunidade de estrear um novo cenário, mais do que isso, bater um papo tão importante como esse, né? Que com certeza, né, a gente espera que possa contribuir para a melhoria de processo, de crescimento e de resultados dentro das empresas. Show. Também quero agradecer, não só hoje, né, mas a oportunidade de trabalhar nesse grupo. Ai, que puxa né? saco.
Mas é porque vocês nos deram um brilho nos olhos, né? Eu acho que isso que importa. A gente Que legal. leva a mesma coisa para um cliente, né? A gente não fica empurrando algo que ele não precisa, né? A gente escuta ele, tem aquela empatia com ele, para a gente vender realmente, né, a necessidade, surpreender, sabe? É isso, cada projeto que a gente pega, a gente tenta surpreender o máximo possível, trazer uma novidade. Né? O pessoal não gosta de educação, não gosta de estudar. Nossa, quando a gente traz algo, faz um teaser de algum lançamento, algo, vem aí, né? Uma nova estrutura de treinamento. Então, como é legal a gente participar disso junto com os clientes. E vocês proporcionaram isso para a gente comercializar, é muito legal. Muito obrigada. Que legal. A gente fica muito feliz. Felipe, vai se despedir? Fecho? Fechei. Fechou. Gente, primeiro, obrigado por ter ficado até aqui. Esse material vai continuar sendo divulgado e a gente pretende aproveitar esse mais de 30 anos de experiência dessa galera aqui. A gente espera que isso tenha surtido algum efeito, que você tenha conseguido tirar algum insight desse material, que obviamente esse é o objetivo. Mais informações a gente tem aqui nas redes sociais. Por gentileza, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente no LinkedIn, enfim. YouTube, né? YouTube é importante. E se tiver Spotify. sugestão de tema, pode deixar aqui que a gente vai buscar pessoas para participarem desses temas nos episódios. E não só tema, né? Pergunta porque é também, importante. por A gente favor. sempre coloca 1 ou 2 dias antes da gravação, às vezes até mais, a gente abre as caixas de perguntas para que as pessoas consigam fazer parte do processo. Aqui, por sorte, a gente acabou tendo um monte de pergunta repetida, mas perguntas que ajudaram a contextualizar e fechar o assunto de forma muito, muito bacana, acredito eu. No mais, muito obrigado. Aguardo vocês em breve. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.